Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política. Meus amigos, estamos aqui para mais um Momento Democrático. Hoje vamos entrevistar Luiz Felipe Dávila, um dos principais nomes do Partido Novo, um dos principais nomes da nova política brasileira. Eu, aqui do portal RC1, vamos perguntar a Luiz Felipe Dávila sobre como ele está vendo esse início de governo Lula, quais as perspectivas que existem. Será, com certeza, um programa de bastante valia para todos nós. Luiz Felipe, muito obrigado por estar aqui mais uma vez conosco. E ontem o governo sofreu uma derrota no Congresso, né? A retirada do projeto das fake news colocou à mostra de todos a fragilidade do apoio do governo no Congresso. Essa derrota ela foi causada pelas dificuldades desse projeto específico, que mexe com tantos interesses e é uma discussão de um mundo novo, afinal de contas, ou isso já é uma amostra das dificuldades que o governo vai enfrentar no decorrer do seu mandato e, inclusive, com riscos para essas grandes reformas que vêm sendo anunciadas? Bom, muito prazer estar novamente aqui com vocês, Zé Carlos e Bianchi. E é muito importante discutir esses temas para as pessoas terem uma noção onde é que nós estamos nesse momento da vida nacional. Bom, a primeira coisa, o Congresso Nacional hoje tem muito mais independência do que tinha no passado, porque, na verdade, depois das emendas de relator, o governo já tem o dinheiro, o Congresso já tem o dinheiro, ele não precisa mais da autorização do presidente da República. Então, ele já tem uma independência financeira com suas emendas, que ele depende menos do Poder Federal. A segunda coisa que ocorreu, antes de tratar da medida específica de ontem, do PL da fake news, os dois maiores vencedores da eleição para o Congresso Nacional foi o PL, o partido do presidente Bolsonaro, e o PT, o partido do presidente Lula. Fizeram as duas maiores bancadas. Mas a ganância do PT em querer menosprezar os outros parceiros e não ter uma boa articulação política levou o Congresso a criar dois grandes blocos para isolar esses dois grandes partidos, o PL e o PT. O primeiro bloco foi formado pelo MDB, PSD e outros partidos, e o outro liderado pelo PP, o presidente do partido, o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Junto com PDT, PSDB e Cidadania. Esses dois grandes blocos têm a maioria absoluta do Congresso Nacional. Um tem 142 deputados, o outro tem 145 deputados. Isso esvaziou os dois principais partidos que saíram vitoriosos das urnas. Então, o governo agora vai ter que lidar com dois grandes blocos de partidos independentes e que não precisam mais de tanto dinheiro do Poder Executivo. Isso dá uma enorme liberdade para esse Congresso agir de maneira independente. Então, a derrota de ontem, sim, foi um sinal claro de que tratar a questão da liberdade de expressão como medida de urgência, depois que mais da metade do projeto discutido no Senado foi totalmente modificado, e querer votar às pressas e colocar em risco algo que está na cláusula pétrea da Constituição brasileira, que é o artigo 5º, que é o pleno direito da liberdade de expressão, o governo entendeu que aquilo corria um risco. Detalhe, o presidente da República liberou mais de 10 bilhões de reais em emendas para tentar votar ontem, às pressas, esse projeto. Que é preciso frear a irresponsabilidade na internet, principalmente fake news em coisas muito sérias, movimentos antidemocráticos, pedofilia, todos nós estamos de acordo. O problema é como fazer isso. E esse PL tem vários problemas de origem. O primeiro grande problema de origem é o seguinte: trata os parlamentares, os políticos, como cidadão de primeira classe e todos nós brasileiros como cidadão de segunda classe. Por quê? Porque tudo que o político falar, ele está protegido pela lei da liberdade de expressão. Tudo que o cidadão falar que o governo acha que é antidemocrático, ele tem o seu direito cassado de liberdade de expressão. Esse é o primeiro ponto. Por que os políticos têm um direito
que o brasileiro comum não tem. Segunda questão, os jornais também têm esse direito de expressar livremente as suas opiniões, né? Mesmo que seja fake news. Ou seja, se uma reportagem for feita que não está alicerçada em dados e fatos e for publicada e aquilo for matéria falsa, o que ocorre? Aquele veículo está isento. E a outra coisa que vai remunerar agora as empresas jornalísticas, que tudo bem, isso para, mas não tem nada que está num PL de fake news. Então, e terceiro, vai se criar uma instância governamental, que não sabe ainda se é uma agência ou se é um novo órgão, que vai decidir o que é fake news e o que não é fake news, o que é um total absurdo. É um absurdo generalizado e sim cercear a liberdade de expressão das pessoas. Então, a reação da população a essas aberrações fez com que ontem, mesmo o governo liberando 10 bilhões de reais para os deputados, ele não conseguiu reunir a maioria para aprovar o projeto e recuou com medo de ser derrotado. Então, aqueles que defendem a liberdade de expressão, como todos nós, vencemos uma batalha importante ontem, mas não ganhamos a guerra. Eles vão voltar com esse projeto. E aí precisa ver se nós vamos realmente vencer a batalha final, que é a batalha do voto. Mas um segundo ponto, que mostra que o governo está com dificuldade de criar essa base no governo, é o marco do saneamento, né, Zé Carlos? Porque o presidente aprovou um decreto que, na verdade, destrói o marco do saneamento, dando privilégio às estatais de saneamento, que são responsáveis por o Brasil ter mais de 100 milhões de pessoas sem acesso ao esgoto tratado. Ou seja, ele desvirtuou completamente nesse decreto o que era a intenção do marco do saneamento básico, que é justamente aumentar a competição privada num setor fundamental para o meio ambiente, para a área social e para a economia, porque isso gera investimentos de longo prazo. Pois bem, esse decreto tem tudo para ser derrubado no Congresso e certamente será a primeira grande derrota do presidente Lula no Congresso Nacional. Então, mostra, sim, esse início de governo, um governo que não tem noção das prioridades da nação, que a prioridade número 1 da nação é fazer a economia voltar a crescer, é atrair investimento privado e é combater a inflação, e isso necessita um arcabouço fiscal que é oposto do que foi apresentado por esse governo, que é justamente redução da despesa pública. Nós precisamos reduzir o gasto público. E o que esse governo fez? Aumentou o gasto público. Com a nova APL, a PEC de transição, com agora o reajuste mais de 9% do aumento do salário dos servidores públicos, com o aumento do salário mínimo que vai impactar nas contas públicas. Ou seja, é um governo que continua colocando o pé no acelerador da despesa e culpando o Banco Central pelos juros altos, como se ele não tivesse culpa nenhuma do gasto, aumento do gasto irresponsável. Então, é um começo de governo que eu considero desastroso. Desastroso porque cria confusão, tenta macular projetos de fundamental importância como o marco do saneamento, não tem coragem de apresentar um arcabouço fiscal para controlar as despesas públicas, fica em busca de bode expiatório, como acusar o governo Bolsonaro, que já saiu há mais de 4 meses do poder, ou presidente do Banco Central, e não tem nenhum projeto para fazer a economia voltar a crescer, a restaurar a confiança dos investidores e a fazer o Brasil ter mais renda e emprego para os brasileiros. E, por último, incentivou esse absurdo de invasão de terra, que foi o movimento do MST, invadindo terras produtivas, e Lula ainda reconhecendo a legitimidade dessas lideranças, desses criminosos, convidando para a segunda viagem oficial do presidente para a China, recentemente, o Stedley. Luiz Felipe, eu queria só complementar aqui, antes da gente mudar de tema. Veja bem, e me corrija, por favor, se eu estiver errado aqui, mas o governo parece que enfrenta diversas oposições. A primeira oposição dentro do próprio PT,
onde há várias facções se digladiando, e a gente sabe que a sucessão do Lula já está colocada dentro do PT, e isso complica tremendamente, mas você tem, então, Gleisi Hoffmann puxando para um lado, Haddad puxando para o outro. Então, ele tem essa primeira oposição. Ele tem também, dentro da sua base parlamentar, sua base de apoio parlamentar, também tem problemas de partidos que entram, saem da base. O que não falta nessa base de apoio popular, de apoio parlamentar, é fogo amigo. E tem a oposição propriamente dita, que é forte, que tem uma bancada muito grande no Congresso para enfrentar. O presidente da Câmara, Arthur Lira, há 2 ou 3 dias atrás, deu uma entrevista com uma franqueza impressionante ao jornal O Globo. Impressionante para geralmente o Brasil. No Brasil, os políticos nessas horas têm um pouco de etiqueta, mas ele não teve etiqueta nenhuma e diz que o Alexandre Padilha, o ministro de instituições, o ministro de Relações Institucionais, não é competente, não cumpre bem o seu papel. Então, e resumindo e somando-se ao que já foi levantado aí na sua resposta anterior, a gente pode dizer, então, que com 100 dias o governo está em crise. Sim, está em crise. Como você bem colocou, Zé Carlos, primeiro existe já uma dissidência interna no governo, ou seja, a ala do ministro Haddad querendo conciliar a vontade de gastar do partido com um arcabouço fiscal crível para o mercado, e evidentemente a conta não fecha, porque um exige corte de despesa e o outro quer aumentar o gasto público para cumprir suas promessas de campanha. Então, essa é a primeira crise. E o PT, pela Gleisi Hoffmann, se opõe a qualquer ajuste fiscal que vá cortar a despesa. Então, a primeira coisa, o ministro da Fazenda está sozinho nessa história. Depois tem a briga do PT não só com o ministro da Fazenda, mas o que eu digo com o próprio presidente da República, no certo sentido, porque a Janja também tem poder, tem voz lá dentro. Você não mencionou ela, mas a primeira-dama tem muita força política hoje. Então, assim, a Janja está preocupada com o Lula, a Gleisi está preocupada com o PT, e o Haddad está preocupado em salvar a sua honra como ministro da Fazenda e apresentar alguma coisa que consiga conciliar as demandas do partido com o mercado. Então, é um caos total. E aí, então, a articulação política do Padilha fica quase que impossível, ainda mais com esses 2 grandes blocos independentes criados que nós mencionamos há pouco, fica muito difícil costurar entendimento. Então, o que vai mostrar que o jeito que o PT sabe fazer negócio, desde a época do mensalão, é tentar dar cargo e dinheiro. E essa história de cargo e dinheiro é finita no momento em que o país está com um enorme problema fiscal. E os cargos, a fome de cargo, é um negócio inacreditável nesse governo. A mudança da lei das estatais é outra aberração desse governo. A lei das estatais foi criada justamente para acabar com a indicação política nas empresas estatais de políticos que estavam lá sem nenhum conhecimento da empresa e só com a finalidade de arrecadar dinheiro ou ter cargo com boa remuneração. Então, o que acontece? O que é a mudança na lei das estatais? É, de novo, abrir a porteira para indicação política de gente que a única preocupação é a agenda eleitoral, não é a agenda do país. É uma aberração essa mudança na lei das estatais, né? Então, isso mostra que esses 4 meses, o que esse governo fez foi arrumar emprego para o corporativismo político. Só isso que eles fizeram. Nada em torno da retomada do crescimento econômico, da estabilidade das regras do jogo para devolver a confiança das regras, das leis do país para atrair investimento, como a gente comentou há pouco aqui o que aconteceu no marco do saneamento. Então, assim, é um governo que vai ter muita dificuldade para construir maiorias. Ainda mais com essas 2 ferramentas perversas, que é distribuir cargo e dinheiro. Chega um momento que não dá mais. E aí, o governo vai estar numa situação muito complicada, como já está. Então, eu acho que esses primeiros 100 dias foi marcado por crise. Crise de articulação política, crise na própria base do governo, por ter linhas completamente diferentes, como nós discutimos aqui, a do partido do presidente e a do ministro da Fazenda, e não vejo como isso vai se resolver.
E o Congresso, como você sabe muito bem, Zé Carlos, tem um cheiro, quando sente que essa dissidência já existe no governo, começa a cobrar cada vez mais caro para se aprovar essas medidas. É um governo que já está encurralado nos seus primeiros 100 dias de mandato. Muito bem, vamos falar agora do personagem Jair Bolsonaro. No princípio, foi os 8 de janeiro, que tentam agora, até agora estão tentando enrolá-lo nisso, depois apareceram as joias, e agora apareceram os seguranças, apareceram ajudante de ordens enrolado com falsidade ideológica, está tudo enroscado aí, tá? É um novelo que o Bolsonaro está se enrolando todo, ou está sendo enrolado, né? Mais precisamente. Mas, no seu ponto de vista, qual vai ser o papel que você prevê para o Bolsonaro, né, nos próximos anos, e se ele será mesmo o líder da oposição? E qual o papel do Partido Novo nesse projeto nacional? Olha, Bianchi, primeiro assim, o Bolsonaro agora tem que resolver esse passado, porque isso pode complicar a sua atuação como líder de uma oposição, tá certo? Se o Bolsonaro o tempo inteiro vai estar respondendo pelo 8 de janeiro, por informações falsas, pela questão da vacina, pela questão das urnas eletrônicas, tal, isso aí vai criando... aliás, é o jeito que o governo vai usar para ficar desgastando o líder da oposição, justamente para ele não emergir como líder da oposição, né? Então, assim, o Bolsonaro vai ter que deixar claro qual é o seu papel nessa oposição. Se ele é um papel de... ele vai organizar essa oposição, vai ser o maestro da oposição, isso não me parece o perfil do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem a disciplina, a perseverança para ter esse trabalho cuidadoso. O Bolsonaro é o cara que fala assim, hoje eu quero ir para o motocicleta, hoje eu quero ir lá para o agrishow, eu quero aparecer nas coisas, mas não quer ter muito compromisso com como é que aquilo vira força política. É quase assim, se eu continuar com a exposição grande que eu tenho nas redes sociais, tudo, eu sou sempre um player. Mas ter uma coisa orquestrada, organizada, não me parece o perfil do Bolsonaro. E aí o Zé Carlos mencionou a questão da oposição, que numericamente é grande no Congresso, mas ela é uma oposição desarticulada também. Então, se a oposição estivesse articulada, o seu efeito seria muito maior nesse Congresso, que o governo está tendo enorme dificuldade para praticamente ter que formar só a base governista a cada votação, né? E não ter uma base governista permanente. Então, eu sinto que a oposição também vai ter que escolher quais são as bandeiras que a oposição tem que ficar, como dizia o Churchill, na eterna vigilância. Por que isso? Porque uma das coisas da ala bolsonarista que acaba levando a oposição para uma atitude pouco eficaz é focar justamente na pauta de costumes. Pauta de costumes é importante, mas não gera crescimento econômico, não vai criar constrangimento nesse governo, porque quem acredita numa coisa já acredita num discurso e não vai mudar de opinião. O que a oposição precisa é focar nessa pauta da retomada do crescimento, do investimento, da renda e do emprego. É isso que vai dar voto. As pessoas querem saber, cadê meu emprego? Minha renda está caindo, a inflação está comendo dinheiro todo mês. E a economia não cresce nesse país há 40 anos. Nós temos baixo crescimento econômico. Nós somos, Bianchi, a primeira geração na história do Brasil que vai entregar um país em que os nossos filhos vão ganhar menos que os pais. Isso é um absurdo. Isso é um rompimento do contrato geracional dos pais com seus filhos. E aí esse é o Brasil que a gente está vivendo. Então, ou a oposição se organiza para atacar esses problemas fundamentais da retomada do emprego, do investimento, do crescimento econômico, ou a oposição vai ficar batendo boca com o governo, e isso é tudo o que o PT quer. O que o Lula quer é continuar a bate-boca com o Bolsonaro. Porque se não tiver o Bolsonaro, o que eles têm para discutir? Não tem uma proposta boa para o Brasil crescer, para o Brasil progredir, para o Brasil prosperar. Então, eu acho que é hora de tirar o bode da sala. A oposição precisa ter uma atitude focada nessa agenda da retomada do crescimento, da renda e do emprego. O Bolsonaro precisa
entender o seu novo papel nessa articulação política. A meu ver, ele tem um papel, quem saiu das urnas quase foi eleito presidente da República, tem um enorme papel, mas não pode tumultuar esse debate só com essas pautas de costumes. Isso aí é o que o Lula quer para se manter vivo no poder. Aliás, é uma enorme coincidência toda essa investigação sobre o Bolsonaro acontecer hoje, justamente após a derrota do governo ontem com a questão da PL da fake news. Eles vão ter na manga 1000 casos para ficar soltando e, na verdade, esvaziando o debate das principais questões nacionais. Então, eu vejo que a oposição precisa se organizar. O Partido Novo já começou a se organizar. Está se organizando para quê? Para voltar para o jogo nas eleições municipais. Então, nós estamos aqui com o processo seletivo já aberto para as candidaturas de prefeito e vereador, já estamos aqui com a nossa comunicação totalmente fechada em torno dessas principais bandeiras, já estamos com o nosso processo de preparação desses candidatos. Então, assim, nós vamos voltar para o jogo. E o Partido Novo, para voltar para o jogo, precisa ter muito êxito nas eleições municipais. Nós precisamos eleger bastante vereador e bastante prefeito para que isso sirva de base para a eleição de 2026. Então, a oposição agora precisa ter foco nas questões importantes. E certamente a eleição municipal é uma questão muito importante para a oposição. Luiz Felipe, essa CPMI que está começando a respeito aí para apurar as coisas ocorridas em janeiro, agora no dia 8, quem tem mais a temer dessa CPMI? O governo ou a oposição? Zé Carlos, é difícil responder, porque como o governo ocultou um monte de coisa que só veio à tona depois do vídeo do G. Dias, né? Do chefe do GSI, então agora a gente precisa ver o que vem à tona. Agora, é muito estranho um governo se mobilizar distribuindo verba e cargo para vetar uma CPI que deveria esclarecer quem foram os reais culpados por um atentado contra a democracia brasileira. Aliás, o governo deveria ser o primeiro interessado em tentar esclarecer esses fatos. Então, quando esse governo oculta informação, se mobiliza, distribui cargo e verba para evitar uma CPI, parece que eles sabem de coisas que nós não sabemos e que envolve parte o governo, porque senão o governo não ia estar se movimentando desse jeito, tá certo? Então, assim, eu acho que essa é uma discussão que quem tem mais a temer é o governo, porque hoje a impressão que se tem é que foi um movimento de derrotados da eleição passada que, inconformado com o resultado, se mobilizaram em Brasília para um evento que foi... Eu não acho que aquilo é enfim, eu acho que é um evento muito mais de protesto do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, que foi percebido como um golpe à democracia brasileira. Agora, se mostrar que o governo tem parte de culpa nisso, que sim, o governo foi alertado, que sim, tinha informações e ninguém se mobilizou, aí o principal derrotado é o governo. Porque, na verdade, é o seguinte, se a CPMI concluir que, não, na verdade, isso é 100% culpa dos bolsonaristas, bom, isso é o que a imprensa diz, o que as pessoas estão falando. Agora, se começar a mostrar que não é bem assim, que parte do governo tem culpa nessa história, por não ter atinado as informações repassadas por ABIN, pelo Exército, pelo GSI, aí é outra história. Então, eu entendo que uma CPI, nós sempre sabemos como começa, mas nunca sabe como termina. Agora, eu acho que deveria ser uma CPI focada nos dados e fatos, e não se transformar nesse grande ringue de boxe entre oposição e situação, porque nós não temos tempo a perder. Como eu disse aqui, um país que não cresce há 40 anos, que está sendo corroído pela inflação, que está espantando investimento privado num momento crucial da nossa história, é um país que está desperdiçando oportunidades e condenando a geração dos nossos filhos e dos nossos netos a um Brasil muito pior
do que nós herdamos dos nossos pais. Bom, pegando esse gancho aí, a visão que você tem do governo Lula na área internacional, quando o Lula fala que os aliados Cuba, Nicarágua, Venezuela, depois fala que a Rússia pode invadir a Ucrânia é culpada que a Rússia Rússia permitiu que a Rússia invadisse o próprio país e é contra a Ucrânia. Essa confusão que Lula está fazendo na área internacional, qual é a sua visão sobre isso? Bom, o Lula 1, mandato Lula 1, 2003, foi ali a implosão da diplomacia brasileira como uma política de Estado. Ali começou a política externa a ser uma política partidária e de militância ideológica. Então, isso foi... O Lula não está fazendo nada de novo, Bianchi. Ele está fazendo exatamente o que ele sempre fez na política externa. Mas o mundo é que criou uma ilusão que, na verdade, o Lula, do seu terceiro mandato, seria uma espécie de Nelson Mandela, um grande homem, um grande estadista, capaz de conciliar as feridas do passado, reconciliar a nação. E Lula não foi absolutamente nada disso. Lula veio 10 vezes pior do que o Lula 1. Né? O Lula 3 é 10 vezes pior que o Lula 1. O Lula 1 já era horrível, mas o Lula 3 é 10 vezes pior. E o que acontece? Ele começa as relações exteriores mostrando que ela será pautada pela questão da militância ideológica e pelos interesses partidários. Está ali uma carta assinada por mais de 50 países da ONU condenando os abusos de direitos humanos na Nicarágua e Lula se recusando a assinar. As potências democráticas aprovando um documento de apoio à Ucrânia, Lula não assinou para se alinhar à Rússia. A primeira viagem internacional aos Estados Unidos com o Joe Biden queria anunciar o apoio integral ao Brasil, ao ingresso do Brasil na OCDE, algo fundamental para a nossa história, para começar a justamente alinhavar as regras da OCDE com o Brasil. Lula recusou. Depois Lula vai à China, né, numa relação de apoio à Rússia, que é um desastre total, dizendo que Rússia e Ucrânia têm o mesmo grau de culpabilidade numa guerra que, evidentemente, quem é culpado é a Rússia, que invadiu e roubou parte do território da Ucrânia, né? E ainda escolhe Dilma Rousseff para presidir o Banco dos BRICS. Aquela presidente que foi responsável por ter quebrado o país. Aquela presidente que quase quebrou o BNDES e a Petrobras, agora é presidente de banco. É inacreditável. Então, assim, as relações internacionais do governo Lula, ela é pautada pela linha de militância ideológica do partido e pelos interesses partidários. Não existe o interesse nacional. E isso é muito ruim, porque a única pauta que hoje o Brasil tem relevância internacional, Bianchi, é a pauta do meio ambiente. Essa é uma pauta que nós temos voz. E nesse assunto, Lula não falou absolutamente nada. Zero sobre a pauta ambiental. Zero. Então, e nós vimos agora, saiu recentemente o estudo, você deve ter lido, que a participação do Brasil no comércio exterior caiu pela metade desde os anos 80. O Brasil representava 4% do comércio mundial em 1980 e hoje representa 2%. Ou seja, é um país que vem encolhendo, vem se tornando irrelevante e o governo fazendo uma diplomacia militante, partidária, esquecendo dos reais interesses nacionais. E onde nós poderíamos exercer um papel extraordinário, de grande importância para o mundo e para o país, que é a questão do meio ambiente, e essa é para atrair investimento para o Brasil, não foi dito absolutamente nada. O presidente não deu uma única declaração sobre esse assunto. Você é um grande pensador, você é um espetacular historiador e pensa muito o Brasil. Você foi candidato a presidente, eu acompanhei você. O que você acredita que a gente precisa fazer para esse Brasil dar certo? Olha, Bianchi, a primeira coisa, nós precisamos votar melhor. Nós votamos, nós escolhemos todos os representantes que estão no poder.
Nós escolhemos, nenhum deputado chegou lá sem o voto popular, nenhum senador chegou lá sem o voto popular, nem o presidente da República. E não é por falta de escolha. Nós tínhamos um enorme leque de escolha. Então, se a nossa escolha não for mais criteriosa, aí a gente sai correndo atrás do prejuízo. É como é que resolve o problema? Então, a primeira coisa, onde é que está o que eu chamo do ativismo cívico? A cidadania participativa, aquela que se preocupa com o voto, aquela que se preocupa em resolver as questões locais, aquelas que se engaja na atividade pública. Porque ser cidadão não é apenas cobrar direito, tem os deveres da cidadania. E um dos deveres da cidadania é essa cidadania participativa, é ajudar a resolver os problemas, é votar bem, é ter critério na hora de votar. 70% do eleitorado não se recorda em quem votou 6 meses depois para deputado. Assim, então, se a nossa escolha é irresponsável, não espere que nós teremos governos virtuosos. Então, acho que a primeira coisa é vamos escolher melhor e com mais critério. E não quem vai ganhar. Porque se todo mundo votasse no melhor, o melhor vai ganhar, porque é a maioria dos votos. Agora, se você começa a achar que o melhor não tem chance, e você começa a votar nos mesmos de sempre, ou no que eu chamo do mal menor, nós vamos ter governos desastrosos como a gente vem tendo no Brasil. Então, assim, a primeira coisa é a cidadania participativa. A segunda coisa que eu vejo como fundamental é nós livrarmos o Estado que foi capturado por essas corporações pública e privada. E daí nós precisamos de políticos corajosos. Porque o Brasil não progride porque essa captura do Estado pelas corporações pública e privada vem matando o país. Nós já taxamos quase 40% do PIB. E isso não se transforma em serviço público de qualidade. Não existe uma única medida para mensurar a eficácia do gasto público, a eficácia dos programas públicos. Então, eu entendo que isso é algo super preocupante. Ou nós temos critérios para fazer o gasto público de qualidade ser cada vez mais traduzido em resultado na ponta, que é melhor serviço público para a população, ou nós vamos destruir esse país, porque a velocidade que a despesa pública cresce no Brasil é incompatível com o tamanho do PIB brasileiro. Então, nós temos que fazer o seguinte, frear as despesas públicas, fazer as reformas do Estado, e que todos nós sabemos, temos que fazer a reforma tributária, fazer a reforma administrativa, a reforma política, o nosso voto distrital, tem que ter essa agenda reformista e andar. E o terceiro ponto, eu falo que é a parte da retomada do crescimento econômico. Se o Brasil não crescer, não tem como resolver os problemas econômicos e sociais desse país. Não tem como, não tem caixa, não tem verba. Então, o Brasil precisa voltar a crescer. Nós somos o país que mais cresceu no mundo de 1930 até a guerra, até o começo dos anos 80. Era o Brasil o país que mais crescia no mundo. De 80 para cá, o Brasil estagnou completamente. E isso tem um enorme custo social para o país. Portanto, nós temos de focar na pauta da retomada do crescimento e, portanto, melhorar ambiente de negócio, segurança jurídica, tudo isso que a gente já conversou. Precisamos acelerar as reformas para modernizar o Estado brasileiro e torná-lo mais eficaz, e precisamos da cidadania participativa, o cidadão muito mais consciente dos seus deveres para que nós possamos votar cada vez melhor e escolher pessoas melhores para governar o país. Muito obrigado. Foi uma excelente entrevista. Creio que todos nós saímos aqui enriquecidos e com bastante assunto para pensar, para meditar. E realmente é um prazer falar com quem vê a política como uma atividade positiva, que vê a política como talvez a principal atividade do cidadão. Vamos chamar assim, a principal atividade do cidadão é a política, seja no papel de eleitor, seja no papel de mandatário. Agradecemos mais uma vez aqui a sua presença. O programa estará sempre à sua disposição quando achar que deve ter algum assunto que interesse aqui aos nossos ouvintes. Muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigado, Zé Carlos. Muito obrigado, Bianchi. Um grande prazer estar aqui com vocês e com os nossos ouvintes. Comentários e entrevistas sobre política. Conversas sobre política.